A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Isso é a nossa escola bíblica dessa manhã. Deus possa estar no meio de cada um de nós. Convido os irmãos para ficar de pé. E para essa oração inicial, convido o nosso irmão Ronaldo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, estamos na tua casa, tua casa de oração, para o nome de teu altar, no teu santo nome, Senhor. Também viemos aqui para aprender da tua palavra, Senhor, que é sempre bom para nossas vidas. Vem abençoando cada irmão que está aqui, que chegou. Vem abençoando também o que veio pelo caminho. Também abençoa aqueles que ficaram em casa por algum motivo que a gente não sabe qual é o motivo e não vier. Mas o Senhor sabe e brevemente Ele estará aqui com a gente. Abençoa a todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o canto 154. Firme na promessa. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo bem eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade eu gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua
nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Jesus, aplica essa porção lida nos nossos corações. Amém. Ainda de pé, irmão, vamos fazer uma oração. Para essa oração, vamos colocar todos os irmãos que se encontram no boletim da nossa igreja, aqueles que não se encontram, que é a irmã de Regina, né? E também está hospitalizada, não sei como é que está a situação dela. E as pessoas que a gente conhece, né, que está precisando das nossas orações. E também a irmã Alice, que está no boletim da nossa igreja, que a gente está orando por ela, que está ainda, né, internada. E aquelas pessoas que a gente conhece, familiares, vizinhos que se encontram enfermos, e aqueles que fizeram cirurgia que está em recuperação com o meu vizinho. Neste momento eu convido o diácono Gessé. Santo Deus, Pai que está no céu, Santo grato a Ti, Senhor, e mais uma vez está também colocada para que aprender mais sobre o teu ensinamento. Amém. Senhor, para ser presente, para poder aqui representar, trazer, Senhor, a cura, Senhor, para os teus servos que estão enfermos. Ó Senhor, em que patente para todos os pedidos, Senhor, que temos em olho aqui, Senhor. Abençoa a tua serva que está na direção desse trabalho, o teu servo que irá nos trazer os ensinamentos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos sair daqui com mais clareza sobre o teu evangelho, Senhor. Tudo isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. A Igreja Batista, hoje ela comemora o dia do plano cooperativo. Possamos estar orando, né, por essa equipe, e possamos estar orando pelos outros. Neste momento, eu convido o nosso diácono, o Anderson Melo, para trazer, né, o estudo bíblico dessa manhã para cada um de nós. Que Deus esteja sempre presente em nossos corações, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria, discernimento para lutarmos contra as obras da carne. O que é que nós estamos estudando? Sobre a missão e o egoísmo. O nosso tema é obras da carne. Mas a gente paramos na idolatria, não foi? Terminamos a inveja, entramos um pouco na idolatria. E para os irmãos que por algum motivo não estavam junto conosco, nós estamos estudando obras da carne. E só tem uma forma de vencer a obra da carne. E foi o tema do estudo do ano passado com o pastor Manuel Domingos Férias. Quem lembra? Não lembro nem o que eu estudei semana passada, era nem irmão. Imagina do ano passado. Frutos do Espírito. Foi o tema do nosso estudo do ano passado. E nós estamos estudando esse ano sobre obras da carne, impureza, egoísmo, inveja, idolatria, inimizades. Não sei se vai dar tempo, se der. Nós temos para complementar outro estudo falando sobre a obra da carne. Nós começamos a semana passada o estudo sobre a idolatria, em que inclusive a gente trazia aqui um exemplo de uma igreja aqui mesmo na nossa cidade que tinha o nome de um pastor constante em memória,
e que um novo pastor que está reorganizando essa igreja disse: olha, isso está errado, isso é idolatria, vamos tirar e vamos consertar essas coisas. O pastor faleceu em 1990, foi 89, e até nos dias do ano passado ainda tinha lá, pastor presidente em memória no boletim. Quando ia para o data-show da igreja também tinha pastor em memória, fulano de tal. E o novo pastor que chegou, ele fez: olha, isso aí está errado. Isso é uma forma idólatra. Infelizmente a igreja está cometendo esse erro, e ele corrigiu, graças a Deus, e está lá à frente da igreja, bem próximo inclusive de entregar para a igreja fazer a escolha do novo pastor. A gente espera que a igreja possa voltar à sua atividade normal, já está com o pastor interino. Vamos falar um pouco sobre idolatria. Nosso tema da idolatria tem como base Êxodo 20, do capítulo 1, Êxodo 20, do versículo 1 ao 5. Quem pode abrir e ler para a gente, por favor, para ficar mais participativo? Êxodo, Velho Testamento, capítulo 20, versículos do 1 ao 5. Outro irmão pode abrir aí, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo de número 25. Só um minutinho. Quem abriu o Êxodo pode ler, irmão, socorro. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muito bem. A idolatria, uma das obras da carne. O Senhor nosso Deus, como o próprio versículo fala, eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor nosso Deus deixa bem claro sobre essa questão da idolatria, mas ela não é simplesmente encontrada nos dias de hoje. A idolatria vem de muitos anos. O próprio Moisés sofreu lá atrás com a questão de Arão, quando ele foi receber as tábuas dos 10 mandamentos, e quando voltou teve uma grande decepção do povo que tinha sido retirado do Egito, daquele povo que estava seguindo para uma nova terra, onde emanava leite e mel, e infelizmente voltaram ao vício do Egito, da idolatria. E não é simplesmente 1, 2, 3 ou 4 povos que praticam a idolatria. Isso está enraizado em todas as culturas mundanas, lamentavelmente. Os povos mais longínquos, os mais antigos praticavam, e hoje nós ainda vemos, apesar da palavra do Senhor que está sendo pregada, dita, mostrada, as pessoas ainda praticando, mesmo algumas religiões que na própria Bíblia fala que a idolatria é pecado, eles continuam praticando a idolatria. Vou lembrar novamente os irmãos que os irmãos podem participar à vontade, podem falar à vontade. O tema é discutível e eu aprendo, como o pastor sempre fala, eu também aprendo quando vocês trazem opiniões e experiências também. Para o ser humano é fácil, se apegar às coisas visíveis. É isso que leva à idolatria. A palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé. E a fé é o firme das coisas que não se vê. Mas não sei porquê.
os homens, nós temos a mania de só querer acreditar no que nós vemos. Não, fulano fez isso aí, ó. Só acredito nele. Né? Ó, fulano comprou não sei o quê. Sério, cara, fulano, só acredito nele. Nós temos esse vício de dizer, só acredito vendo. Mas nós que vivemos pela fé, nós acreditamos sem ver nos milagres, no amor, na misericórdia do Senhor, no seu evangelho transformador, através desse amor inigualável que ele tem por nós, um amor ágape. Irmão Antônio Lazareno. Esse episódio de Moisés, ter ido, né, das tábuas aí e tal, né? Eu fico pensando assim, quando foi o momento que eles fizeram o bezerro de ouro. Foi esse. Pois, pegaram todas as joias, fundiram. Mas foi muito rápido, né? Porque tem na Bíblia o tempo que Moisés ficou longe do povo. Foi um bom tempo. A Bíblia diz que Moisés demorou bastante. E o povo já estava achando que Moisés estava morto. Então, foi muito rápido para chegar à idolatria, né? Assim, não foi coisa de anos, né? Então, foi E o rápido. povo rapidamente se entregou novamente à idolatria. Está aí, porque o povo foi, Moisés disse que ia buscar, que Deus tinha dito a ele, e o povo, como Moisés foi e não voltou rápido, começou a desacreditar em quem? No Deus de Moisés, porque eles tinham o Deus de Moisés, não era o Deus deles. Se o Deus de Moisés fosse também o Deus daquele povo, eles não tinham desacreditado. Não é não? É isso aí. Lamentavelmente, ainda não era Deus deles, assim como mais à frente, depois desse ato, houve outras ações em que eles novamente voltaram a desacreditar de Deus, pecaram bravamente e caíram novamente na idolatria. Aquele povo que seguia Moisés era também um povo idólatra, e a maior prova disso é que o povo não entrou aonde? Na terra prometida. Todos, durante o caminhar, toda a geração se perdeu. Fique à vontade. Falando sobre o povo, né, que ele adorava Moisés, não era o Deus dele. Então hoje também a gente vê dentro das igrejas as pessoas adorando o pastor que está lá na frente. Porque meu pastor, as pessoas não sabem dizer, eu estou indo na igreja adorar a Deus. Sim, o pastor tem a pregação, o pastor tem ungido de Deus, a gente tem que ter o respeito com ele, né? Sentir ele ali, que ele ali está sendo usado por Deus. Mas muita gente hoje está nas igrejas dizendo, eu só estou na igreja por causa do pastor fulano e tal. Eu não vou para outra igreja porque o pastor lá fulano e tal não é assim assado. Eu acho que quando a gente entra aqui, as coisas ficam lá fora. E a gente vem prestar culto a Deus, adorar a Deus, não é a ninguém. Então hoje a gente vê, eu vejo, e muita gente isso. Eu só vou para a igreja porque o fulano me fala. Então eu creio assim, que quando a gente vem prestar o culto a Deus, a gente entra cheio e sai mais cheio ainda. Com certeza. Então, naquele tempo, o povo que adorava Moisés não adorava Deus. Então, eles, quando viram Moisés se afastando, né, e Moisés demorou, não foi no tempo de Moisés, foi o tempo de Deus, aí eles fizeram lá uma imagem que eles iam adorar. Faz um Deus que possamos adorar. Eles achavam que aquele bezerro de ouro ele poderia adorar. E naquele momento ele estava ali adorando a Moisés, não adorando a Deus. Moisés falava, pregava, mas eles não sentiam, né, a adoração sobre o Deus vivo. Verdade. Por isso que eu disse que o Deus de Moisés não era o Deus deles. Deixa eu só explicar aqui que alguém pode dizer. O Anderson falou que ninguém daquela geração entrou na terra prometida, mas Josué e Caleb não entraram, mas Josué e Caleb não é daquela geração que saiu do Egito, já é filhos dos que saíram
do Egito. Então ele não é daquela geração que saiu do Egito. Tá, gente? Então quando eu falo que aquela geração não entrou, foram os que saíram do Egito, aquele povo que saiu. O único que poderia ter entrado era Moisés, mas Deus tinha um propósito. Imagine se Moisés entra. Moisés já era adorado até a época de Jesus Cristo, que seguiam a lei mosaica. Era adorado, era tido como um Deus para muita gente. Imagine se Moisés entra na terra prometida, o que teria de idolatria sobre Moisés, né? Mas Deus não quis isso. Imagina se existisse o túmulo de Moisés. Meu Deus escondeu Moisés. Meu Deus do céu, é verdade. Se tivesse o túmulo de Moisés, né? A situação, infelizmente, somos muito idólatras. Quem tem aí Romanos capítulo 1, versículo 25, irmã Elisa? Todos mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está vendo aí? Depois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A palavra, quem sabe aqui o que significa a palavra ídolo? Idolatria? Ídolo vem de idolatria. Idolatria vem de ídolo. É o seguinte, tem muita gente que diz: meu ídolo é Pelé, né? Meu ídolo é Shakira, meu ídolo é quem mais famoso aí? Sou muito antigo, eu vou dizer Roberto Carlos. Meu ídolo é J. Neto, dos cristãos, né? Meu ídolo é... Não. Sabe por que nós não podemos ter ídolo? O significado de ídolo é inútil. Inútil. Detestável. E Deus, ele abomina a idolatria exatamente porque é um objeto criado, não pode ser o quê? Cultuado. Quando a gente cria coisas, cria os nossos deuses, cria os nossos ídolos, nós não podemos cultuá-los. Porque nós estamos de encontro ao quê? Ao que Deus nos ensina. Que é não idolatrar nada. Porque o único que pode ser cultuado é o nosso Deus, o Criador do céu, da terra e tudo que nela há. A idolatria significa homenagear, se curvar, se prostrar, prestar culto, louvor, fazer petições a qualquer pessoa, qualquer coisa ou qualquer lugar. Tem gente que adora lugares, presta culto a lugares. Panteísmo é uma situação disso. Panteísmo adora a natureza. Não é isso. Eu sou o que? O Senhor, teu Deus, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Irmão Marcelino. A gente pode observar que Deus sempre traz instruções, ensinamentos, desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse. Ele vem nos ensinando como ter essa relação com Ele, como desenvolver essa caminhada com Ele. E Deus, quando resume nos 10 mandamentos aquilo que Ele deseja para o seu povo, é porque Ele sabe que nós temos essa inclinação. Exatamente. Nós temos a inclinação natural. Você vê que o índio, na sua inocência, ele adora o quê? A natureza, os astros. Ninguém foi lá com maldade botar isso na cabeça dele. Naturalmente nós somos inclinados para essas coisas. Então tudo que está nos 10 mandamentos e no ensino da palavra de Deus é buscando colocar freios em nós. Nós temos essa natureza. É por isso que Deus quer que a gente tenha observância da sua palavra, dos seus mandamentos, e a gente tem que estar continuamente fazendo isso, estudando, relembrando, reciclando, estudando de novo, porque a gente está esquecendo às vezes de detalhes, e aí às vezes é uma idolatria inocente, né? Aquela coisa que a gente acha que não, meu filhinho, meu cachorrinho, né? Eu não vou para a igreja não, que ele hoje está doentinho, né? Aí é meu filhinho agora, pet agora é filho. Tem gente que está, inclusive, adotando um documento. Deixa até
testamento do animal. Ou seja, isso já passou do limite. Então nós temos naturalmente essa inclinação. Que a gente possa estar desenvolvendo esse sentimento num outro grau, né? Enquanto temos amigos, vizinhos que adoram abertamente imagens, né? Que a Bíblia fala que não devemos, né? E isso não é só um amigo ou um vizinho, é o Brasil inteiro. Ou seja, a maior religião do Brasil, ou a maior religião do mundo, é assim. Pessoas inteligentes, pessoas formadas, pessoas de nível superior, adorando uma coisa que claramente na Bíblia diz que não devemos fazer. Então, se nós temos isso, imagine o resto, né? Tudo mais é da carne, vontade da carne. Vamos lá, vamos falar dessa danada dessa idolatria, né? Porque quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Tem gente que não gosta de entrar nesse tema, mas nós vamos precisar entrar nesse tema. A palavra de Deus diz que tem mão, mas não pega. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Mas nós temos uma religião bem próxima, inclusive o irmão Josildo dando um estudo aqui. Não quiseram que ele entrasse nesse tema, mas ele também entrou sobre a questão da idolatria dos católicos. Que muitos dizem que não idolatram, né? Eles dizem que não idolatram, mas eles prestam culto, eles carregam, eles se prostram, eles pedem, eles dizem que um dia desse mesmo teve aquele negócio da senhora de não sei o que, da Conceição, né? Senhora da Conceição, em que a mulher disse: eu estou aqui pagando um voto porque ela curou meu filho. É idolatria. A palavra de Deus diz que o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E tudo que pedir em nome do meu filho eu te darei. Pode falar. Teve uma noite que eu fiquei perguntando, será que na Bíblia dele não tem falando sobre tem? isso? Não tem. Eu fiquei em dúvida, entendeu? Aí eu tenho uma Bíblia que eu ganhei de uma amiga minha, católica. Aí eu fui procurar e tem detalhadamente sobre uma prega, entendeu? Teve um padre que foi lá para a escada, lá no quando eu entrei na igreja católica, na escada, quando era criança, mas sinceramente era muita imagem mesmo. Aí foi o padre geral, não sei se você escutou falar desse padre. Chegou lá, acabou com a maioria dos santos que tinha dentro da igreja. As piadas ficaram, só ficou as piadas. Não tiraram o padre, não? Tiraram não. Não chegaram a tirar não. Ele era muito, até eu falando com minha Deus, assim, eu acho, eu tenho essa convicção comigo, que ele morreu evangélico, porque ele dava maior apoio aos evangélicos, ele, sabe? Aí eu acho que ele se converteu antes de morrer. Mas eu conheço católico que não adora santo. Olha, eu vou para a igreja, eu digo, mas como é que você vai para a igreja que lá o padre está falando do santo tal, eu digo, fecho meus olhos, falo com Deus. E digo a ele que ele é o único Deus da minha vida. Eu achei interessante, até porque a palavra de Deus diz assim, que no dia final, nós vamos encontrar pessoas que nem achávamos que iria encontrar. Esse amor de Deus, ele é imenso. Vai ter católico só, na minha opinião? Creio que sim. Vai ter evangélico perdido? Vai. Então, a salvação, Deus tem preparado para cada um. Nós não somos capazes de julgar quem está ou não salvo. É só o nosso Senhor e Salvador. Quem pode abrir, por favor, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. Para a gente ver essa questão desse problema da idolatria, que consiste em colocar qualquer coisa, qualquer ser, no lugar de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 16. Quem achar, pode ler. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois
aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Perceberam? O Senhor falou no Monte Horebe, mas não deixou a sua face ser vista, para que não se fizesse ter imagens. Ele detesta essa questão de adoração por imagem. Está errado. Deus nunca permitiu que conhecessem a sua face, a sua aparência, nunca lhe vissem, para que não acontecesse exatamente o quê? A idolatria por imagem. Porque se sem ver a face de Deus já fazem imagem para adorar como idólatras, imaginem se tivesse a imagem da face do Deus Criador do céu e da terra. Aí é que iam criar muitas. Ah, não tem a imagem do Deus Criador do céu e da terra? Vamos criar a imagem do Rei dos Mares, a imagem do Rei do Lagos, das plantas. Se a quantidade de imagens é absurda, a adoração à imagem já é algo como é que eu posso dizer assim, imensa. Imagina se tivessem visto a imagem de Deus e criassem essa imagem. O Senhor não gosta de adoração por imagem. Ele deixa claro nesse versículo. Ele pode ser adorado apenas como a palavra diz, em espírito e em verdade. Nós não somos dessa terra, nós somos seres o quê? Espirituais. E seres espirituais, eles não são vistos pela terra, pelas coisas da terra humana, meramente da carne, mas pelo Espírito. Quem aqui não já viu a Deus? Já vi, nas suas ações, no seu agir na minha vida, no agir na vida de outro irmão, num pedido de oração que nós fazemos de coração aberto, puro, limpo, a gente vê a Deus. Sentir a presença dele e o acordar. Do acordar é ver a Deus. Quem aqui hoje deu bom dia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? É muito bom. É muito bom. Livramento. Os livramentos que o Senhor dá é a presença do Senhor, é o Senhor ali presente, né? Está entendendo? Então é interessante, o Senhor quer isso, a adoração em espírito e em verdade. O ser humano foi criado para a glória de Deus, não para ser glorificado. Ah, não, São Paulo, não. Paulo, apóstolo, importante na palavra de Deus, desbravador do Evangelho, o maior missionário de todos os tempos. Pedro estava ali cumprindo a sua missão, Tiago e tantos outros. A mãe de Jesus, Maria, importantíssima. Eu até expliquei, acho que não sei se foi a semana passada, a semana retrasada, que Jesus não veio por um homem. Por quê? Porque pelo homem entrou o pecado no mundo. Então Jesus não podia vir de algo de pecado. Ele veio de uma mulher virgem, pura e limpa. É interessante ou não é? É interessante. Quando Deus deixa de ser o lugar central na vida de uma pessoa, esta pessoa está servindo a dois senhores ou deixando de servir a Deus para servir a um falso senhor. E isso acontece muito. Deus abomina a idolatria. Mas nós também temos essa questão da idolatria, os tipos de idolatria. Que muita gente pensa que é só um santo. Ou então, a gente falou aqui aos animais, às plantas. Tem a idolatria, como a gente está falando, pela imagem de escultura, que Deus abomina, a sua própria palavra diz. Em Isaías capítulo 45, versículo 20, ele diz assim, congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem o que carregam, o lenho das suas imagens de escultura, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Fazem pedidos, súplicas
Há um Deus que não pode salvar. E muitos continuam nesse erro. A religião mais antiga do mundo é a hindu. É uma religião indiana. E eles adoram no rio Ganges. E ele adora o rio imundo, podre. Todos os esgotos daquele lugar estão ali dentro, mas eles adoram ali dentro. Veja a imundície da adoração. Leva as pessoas de volta ao quê? Que a palavra fala? Ao lamaçal. A idolatria pode levar a pessoa ao lamaçal. Oi, irmãos, eles acham que ele que põe aquela imundície vai se limpar. O negócio na cabeça dele É exatamente isso. Eles pensam que estão ali tirando toda a impureza do corpo indo embora, e acham que o rio é sujo por conta disso, dos pecados que estão indo embora. Idolatria ao rio Ganges. Quando uma pessoa pega qualquer objeto e atribui poderes, ele aborrece muito ao Senhor. Certo? A idolatria mais comum que nós vemos é exatamente essa de imagens que representam divindades ou santos que são atribuídos pelos homens e na verdade são considerados divinos por atribuírem a Deus supostos poderes que somente quem tem Deus e mais ninguém. Tem também, que eu falei do panteísmo, a idolatria da natureza. Deuteronômio 4, 16 a 19 diz assim: para que não vos corrompais, vos façais alguma imagem esculpida na forma de mim, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejam seduzidos a inclinar-te perante eles e dês culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus não admite nenhuma imagem. Perceberam aí? Embaixo do céu, no mar, no ar, no universo, assim como o homem, ou também de animais, tá certo? Que são da terra e da água. Deus não permite esse tipo de adoração. E aqui ele traz mais nessa questão da astrologia. Tem uma história de crente. Qual é teu signo? Aquela estrela me traz pensamentos bons. Quem traz pensamentos bons é Deus. É a sua palavra. A gente não sai de casa sem ler o horóscopo. Sem ler o horóscopo. E crente que diz assim: não, eu vou ligar o rádio aqui que vai sair a mensagem. Como é que se diz? A leitura do horóscopo. A leitura do horóscopo. Né? Quero ver hoje qual que é que os astros dizem sobre o meu dia. Gente, orai sem cessar, entrega nas mãos do Senhor, que o mais ele fará. Não existe isso. Sempre, pessoal, não vai ter o signo. E é isso aí. Conheço isso não. Vai nascer esse aqui mesmo, julho. Qual foi o dia? Não tem o signo. Meu signo não, o seu. Não tem nada a ver com isso. Oxe. Não tem. O que é que os astros dizem? Os astros falam. Os astros curam. Os astros operam milagres. Os astros trazem salvação? Não. Mas tem muita gente pegada nesse negócio de astros. Diácono Leão. O povo de Deus é idólatra, porque é muito ligado à numerologia, à astrologia e outras dias aí que nem lembra. Mas eu tive lendo e
todo mundo judeu, inclusive vídeo de pessoal lá que usa o Kippah. O judeu negro, pregando lá na internet. Você vê a idolatria deles e a ligação com numerologia e outras idolatrias. Mas também tem a idolatria dos seres humanos. E tem crente que idolatra seres humanos. Aí entra no que a irmã falou. A idolatria é um pastor. Primeiro tem gente que diz assim, eu sou ovelha de pastor tal. Pastor não tem ovelha não, minha opinião. Não estou criticando quem diz que pastor tem o quê? A ovelha de quem? Que é o dono disso tudo. É Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Pastor tem o quê? Pastor tem pasto. E o pasto que ele nos dá é qual? Procurando mais baixinho. É a palavra de Deus. Ovelha come o quê? Pasto. E o pastor, ele está ali para quê? Cuidar da ovelha. Então ele tem que dar pastos, como o Leão diz, verdejantes. O dono do rebanho é Deus. O dono das ovelhas é Deus. Não, o pastor, ele tem pastos verdes. E é por isso que o pastor está aqui pregando, ele está aqui ensinando, ele está aqui todo dia trazendo uma mensagem da palavra do Senhor, porque as ovelhas precisam se alimentar. As ovelhas precisam se alimentar. É assim que eu entendo. Está entendendo? Tem gente que tem opiniões diferentes. Pode trazer assim, não, mas e aquelas ovelhas que uma não fugiu, o pastor não foi buscar? Sim. Ele tem a missão de cuidar, de trazer de volta, porque senão ela vai comer bolotas, porque senão ela vai para o meio do deserto e não vai ter pasto verdejante. Então o pastor foi buscar e dar de novo o que a ela? O pasto, que é a palavra do Senhor. E a ovelha, quando o pastor foi lá buscar e botou ela nas costas e voltou com ela, o pastor com certeza foi conversando com aquela ovelha e veio dando pasto verdejante novamente a ela, e ela fez, oxe, eu saí do aprisco, eu vou voltar, isso aqui eu não posso perder não. Diagana. Estava assistindo uma mensagem do pastor que é arqueólogo, Rodrigo Silva. Ele estava explicando essa passagem aí dos pastores e da ovelha. Eles, quando a ovelha se perde, que é fugitiva, o pastor vai lá, o pastor real e a ovelha real. Ele vai lá, quebra a pata ou a perna da ovelha e traz ela para ele cuidar dela e ela não fugir de novo. É incrível isso, né? E como é que quebra? Com pasto, né? A palavra que dói, mas que restaura. A palavra que a gente se prende, dá aquela dor no peito, mas que depois dá o quê? Um alívio. Nos deixa tranquilo, nos deixa calmo. Idolatria a pessoas. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38 diz assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mais uma vez Deus nos diz aqui que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Lembra aquela passagem que Jesus chamou um para seguir? Deixa eu enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Nós temos que seguir a Deus. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. É difícil, porque é obra da carne querer amar um parente, um irmão. A gente vai amadurecendo. E quando minha mãe teve um infarto, há uns 3 ou 4 anos atrás, não lembro muito, não gosto de lembrar coisa bem, né? Já passou. E aí ela passou mais de 30, uns 40 dias internada no hospital, e eu vinha pregar. O pastor ligou para mim e fez: Anderson, sua mãe está aí, você está acompanhando, se você não quiser vir pregar, eu assumo. Eu falei: não, pastor, eu vou.
que a minha fé estava que o Senhor estava cuidando. Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu tenho poder de cura? Tenho. Até tenho. Mas só vou utilizar isso, qualquer um que tem, se Deus permitir. Mas eu entendia que se vim aqui cumprir a missão que Deus tinha me dado, Ele ia cumprir a promessa que Ele tinha feito. E Ele cumpriu. Minha mãe fez uma ponte safena com ela de cima a baixo, tirou o coração fora para restaurar algumas vezes. Veja, eu nunca imaginava que isso aconteceria na vida do ser humano. Tirar um coração fora para voltar. Eu tive um amigo agora há pouco que mora aqui em Ceará. Esqueci o nome dele. Foi fazer o procedimento que minha mãe fez, não resistiu e morreu. Então, minha mãe é um milagre de Deus. E eu estava aqui cumprindo o que Deus tinha me mandado. E era doloroso. Era. Eu estava aqui pregando. E às vezes lembrava assim da minha mãe, não vou dizer que não lembrava. Mas eu dizia, está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que há de melhor para a minha mãe. E se por acaso ele fizesse minha mãe fechar os olhos naquele momento, eu ia chorar. Ia sofrer, mas eu tinha a certeza de que Deus tinha guardado ela para ela. E é essa certeza que nós temos que ter. Mas muitas vezes nós arrumamos uma desculpinha para fugir do que Deus tem enviado a gente, mandado a gente fazer. Não porque meu sobrinho, não porque meu cunhado, não. Vai, cumpre o que Deus está mandando e diz assim ao Senhor: cumpre a tua promessa que eu vou cumprir a tua missão. A tua promessa é a cura do meu irmão, é a cura do meu primo, é a cura da minha tia, da minha mãe, do meu avô. Cumpre lá. Se não for a cura, for para guardar, vai doer, Senhor, mas o teu Espírito Santo me confortará. É assim que nós temos que agir. A fé em Deus, adorar a Deus e não a seres humanos. Jesus disse que aquele que ama mais os seus parentes e amigos do que ele não é digno de ser filho. Diácono. Nós temos o exemplo de Abraão. Sim. Que ele esperou a vida dele, que era mais precioso para ele. Deus pediu. E ele foi e mostrou para Deus que era fiel, que amava a Deus. E ele sabia que Deus tinha o poder de tirar e devolver. Pois é. Tinha e tem o poder de tirar e devolver. Jó deixou que Jó perdesse, mas restituiu. E não precisa restituir aqui não. Nós precisamos de restituição celestiais. Nós precisamos de restituição espirituais. É aquela história que o pastor Manuel conta aqui, que um catador de lixo vai feliz, alegre, cantando, pobre, mas cheio de riqueza espiritual, enquanto o cara lá no prédio, não sei quantos andares, carrão, dinheiro, apartamento. Triste, não conseguia entender como aquele pobre e miserável aos seus olhos, não aos olhos de Deus, lá embaixo, trazia tanta alegria, mesmo catando lixo, pegando latinha, papelão, louvando, glorificando a Deus. Colocar a mulher e os filhos, os amigos acima de Deus é o que? Uma forma de idolatria. E também, fanatismo que muita gente tem. E aí eu vou pegar um exemplo que eu vi essa semana. O fanatismo por time de futebol. Tem cristão que deixa de vir para a igreja para ver jogo de futebol. Eu já deixei. Não vou mentir não, para vocês não vou mentir. Já deixei muito. Às vezes eu ia lá atrás do Santa Cruz, sofrer, né? Uma coisa do Santa Cruz, sofrer. Sofrer, mas ia. Logo, eu era mais novo e tal. Hoje, não. Se por acaso eu quiser ver um jogo, for no sábado, no quinta, no dia que não atrapalha a minha igreja, eu posso até ir, mas quase nem vou mais. Mas tem muita idolatria por time de futebol. E quem viu essa semana uma campanha publicitária de um time chamado Atlético Paranaense?
que eles confessaram ter um pacto com o demônio. Procura no YouTube, no Instagram, a palavra. E ele pede que os seus torcedores entreguem as suas almas. Nós temos um pacto, eles dizem. E por amor a esse clube, por idolatria a esse clube, quantos estão fazendo isso? Milhares. Milhares. Se eu fosse torcedor desse clube no mesmo dia, eu ia torcer com o rival. Vestia uma camisa radial, dele vestia a camisa do rival. Mas foi algo estarrecedor. E a campanha publicitária deles coloca medo. É sanguinário. Tem a voz, como se fosse uma voz do demônio. Tem olhos e uma face que aparece escura também, como se fosse. E foi. Está sendo bastante criticado nas redes sociais, principalmente pelos cristãos. Mas é isso o que acontece. Vou falar do meu próprio time de futebol, que eu gosto dele um pouquinho. O nome dele é Santa Cruz. Já começa errado porque está santificando a cruz, né? Deveria santificar Jesus, apesar que a cruz derramou o sangue de Jesus. Mas tem uma torcida organizada chamada Inferno Moral. Inferno Moral. E eu vou contar uma história para vocês. Desde a fundação dessa torcida chamada Inferno Moral, em 1994, que o Santa Cruz só desce ladeira. Só desce ladeira. Quem já viu? E tem um bocado de torcedores lá no meio. Inferno Moral. No inferno. E que grita gritos de guerra com esse nome, se colocando no próprio, gritando e profetizando sobre a sua vida o inferno, que não foi feito para a gente, mas para Satanás e seus anjos. Por isso que já ocorreram muitas mortes em relação a essas torcidas organizadas. Lembra lá aquela história que uma bacia Santa Sim. E matou uma pessoa? Sim. Aí tem outro clube de futebol que muitos cristãos gostam muito, chamado Esporte Clube do Recife. Sabe o que é que diz no hino do esporte? Pelo esporte, tudo. O esporte é minha religião. Está lá no hino. Tudo. E tem um grito de guerra que faz pelo esporte, tudo, e todo mundo diz tudo. E eles reafirmam isso 3 vezes seguidas. Tudo. Tudo é o quê? Na minha opinião, negar a Cristo, deixar a Cristo, vender a alma. E quando diz que o esporte é a religião, qual é a nossa religião? É Jesus Cristo. A minha religião é Jesus Cristo. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque tem muito crente envolvido nesse caminho do futebol, que poderia estar trazendo bênção para a sua vida e estar profetizando maldição. Isso até um alerta para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para parentes. Nós temos que cuidar das pessoas, já que não. Não é só futebol, não. Partido político. Também. Tem a misericórdia. Fanatismo, na verdade, a imagem mais adorada pela humanidade hoje, sabe o que é? É o hedonismo. É o eu. Muita gente adora o próprio eu. Jesus incluiu a negação do próprio eu em Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem pode abrir? Mateus capítulo 10, versículo 38. Jesus incluiu a negação do próprio eu, nos mostrando que nós temos que negar a nós mesmos. Diaconisa Margarida. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Está vendo aí? Quem não toma a sua cruz, negar-se. Tomar as nossas cruzes é carregar as nossas responsabilidades, nosso compromisso, negar as nossas vontades para fazer a vontade de Jesus Cristo. Quando o rei Herodes recebeu a glória das pessoas, atribuindo a divindade à sua pessoa, ele foi o quê? Quem lembra desse caso? Ele foi ferido por Deus.
ele foi ferido, querendo adorar a si próprio. Os apóstolos Paulo e Silas recusaram a ser reconhecidos como deuses, tentaram reconhecer como deuses por causa dos milagres que aconteciam, pelos seus feitos, e eles pregavam, sabe o quê? Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Atos 19, 26, eles diziam isso claramente: não somos deuses, o que é criado por vocês não é divindade, o que é criado pelo homem não é divindade. Divindade só existe uma, que é o Deus Criador do céu e da terra, representado no Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade em um só. Idolatria das coisas. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O animismo é a crença de que um objeto tem poder de fazer algo. E o que é que as pessoas acham no dia de hoje que mais tem poder de fazer alguma coisa? O dinheiro. Posso tudo, eu tenho dinheiro? Não, isso. Tem dinheiro, eu vou lá e compro. A gente teve um exemplo aqui, já que nós entramos nesse negócio de eleição. Essa última eleição aqui na cidade do Cabo, teve um candidato que disse: eu tenho dinheiro e eu vou ganhar as eleições, eu vou comprar todo mundo. Beleza. Ronaldo Soares. Mas na verdade, quem pegou dinheiro não tem nada. Pois é. Compra a vida? Compra a saúde? Compra a saúde? Não compra. Felicidade? Não compra nada. Compra a salvação. Compra a infelicidade. Salvação, pois é. Às vezes, Foi alguma coisa, né? Sério, ajuda, né? Ajuda. Não quer dizer. Agora há pouco teve nos Estados Unidos um homem que entregou toda a riqueza para, como é que se chama? Associações carentes, para cuidar de pessoas, de doentes, não sei o quê. Sabe por quê? Sabe o que ele disse? Que detestou ser rico. Que foi na riqueza que ele conheceu mais falsidade, foi na riqueza que mais ele teve infelicidade, foi na riqueza que ele perdeu a esposa e teve doença. Depois que ele entregou tudo, é que ele agora é evangélico, Igreja Batista, graças a Deus. Mas ele não foi logo no início, foi depois que ele entregou, foi depois da entrega que ele foi ser evangélico. E ele disse que agora, com um pouco que tem, e trabalha, deixou de ser rico, trabalhava, tinha as coisas, e trabalha para os outros, disse que agora que ele é feliz. E a felicidade dele, por quê? Porque ele disse que o dinheiro que atrapalhava a vida dele, e depois, porque ele adorava o dinheiro que tinha, mas encontrou o verdadeiro adorador, ele disse, da vida dele, que é Jesus Cristo. Olha, o dinheiro é o objeto mais idolatrado, e a Bíblia fala isso. Colossenses capítulo 3, 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. A maioria das pessoas que têm muito dinheiro são avarentas. Pode prestar atenção. Veja o que a irmã disse: R$500 mil numa bolsa poderia ajudar uma campanha, pessoas carentes, comprar esse dinheiro em remédios e entregar em abrigos que cuidam de pessoas. Tudo isso existe, mas a avareza e o que a gente está conversando, eu fala mais alto para mostrar que tem as outras pessoas. Então nós precisamos aprender a perder o amor por as coisas e objetos, principalmente a esse mal que tem destruído, tem realizado guerras, tem matado, tirado vidas, que é esse danado do dinheiro, quando as pessoas passam a idolatrá-lo e não a utilizá-lo. Certo? Consequências
da idolatria, que traz consequências em nossas vidas. Tudo isso que a gente tratou da idolatria, dessas coisas quando as pessoas passam a adorar essas coisas, a amar essas coisas, traz consequências também na vida do ser humano. E uma consequência pesada é o abandono da presença de Deus. Quando você passa a amar dinheiro, quando você passa a idolatrar um ser humano, algo que você tem, um carro, você está abandonando a presença do Senhor em sua vida. E Apocalipse 22:15 diz assim: ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, e aí vem essa palavra, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. E o idólatra, ele ama a prática da mentira. Ele adora algo que é mentiroso, que é falso. Mas a palavra diz que ficará fora os idólatras. Aí vem a irmã Cristina, disse que foi ver a Bíblia Católica lá, se tinha falando sobre essa questão de adorar imagens. Ela disse, tem. E lá na Bíblia deles também tem essa fala, que diz que ficará de fora. E por que eu faço? Se a palavra fala sobre isso. A Bíblia diz que os idólatras eles não entrarão no reino de Deus. Esses ficarão de fora. Então a idolatria, naturalmente, a palavra nos mostra que é o pecado. E é um pecado muito crítico, que é o pecado de fazer o quê? Desprezar a Deus. A idolatria é um desprezo a Deus. Então você deixa de adorá-lo para adorar outras coisas, de amá-lo para amar o que você acha que, não o que Deus diz que é certo, mas o que você acha que seja certo. Se tornar inútil como os ídolos. Salmo 115, do 4 a 8, diz assim: ó, prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão dos homens. Tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Ou seja, sejam mortos igual a eles. É pesado dizer isso, mas é a palavra que diz. Sejam mortos igual a eles. Porque se tem boca e não fala, se tem olho e não vê, se tem mão e não pega, se tem pé e não anda, é o quê? É morto. Não tem vida, não tem poder. E a pior consequência da idolatria é a pessoa se tornar igual ao ídolo, um inútil, como sendo cego, surdo e mudo espiritualmente, igual às imagens, iguaizinhos. Não escutam a voz de Deus no horário, não escutam a mão, não percebem, não veem, tem olhos, mas não veem a mão do Senhor abençoando. Tem ouvidos, mas não escuta o Senhor falando ao coração que algo está errado, que você não deve seguir por ali, segue por aqui, porque o Senhor dá encaminhamento à vida dos seus servos, à vida dos seus filhos. É isso que a palavra nos diz. E aí, a consequência também que quando você se torna um idólatra, vem junto com a idolatria os demônios dos ídolos. E a vida passa a ser um turbilhão, um problema. 1 Coríntios 10, do 19 ao 21 diz assim: ó, eu digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele
é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Deus está mostrando, Deus está dizendo que tu não deves servir a dois senhores. Só há um Senhor, só há um Deus. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice de Satanás. O que há atrás dos ídolos são exatamente esses demônios que enganam até mesmo a religiosos através desse mal chamado idolatria. E muitas vezes não percebemos. E uma prova disso é o sincretismo, ou seja, a mistura das crenças que pode ser percebida entre algumas religiões, entre elas religiões africanas, o próprio catolicismo. Cada santo ali do catolicismo muita gente não sabe, mas tem um nome de diferença nas religiões africanas. No catolicismo é um nome, na região africana é outro. Mas é a mesma imagem. Sincretismo, exatamente. Sincretismo. É o que acontece com quem idolatra a esses ídolos. Idolatria é tudo aquilo que o ser humano coloca no lugar de Deus. Para concluir nosso estudo nesse domingo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. O que devemos fazer com as imagens? Queimar, destruir, queimar, triturar, sem aproveitar nada. É o que diz a Bíblia, é o que ela nos orienta a fazer, bem como tudo que tiver origem pecaminosa. A gente precisa tudo consagrar a Deus. E a gente consagra, e não importa o que fizeram depois que a gente consagra ao Senhor. Não importa, pode ter oferecido a quem for, mas se está consagrado ao Senhor, o resto cai por terra. É assim, tá certo? Para finalizar, alguns exemplos de idolatria disfarçados na Bíblia é o seguinte: o bezerro de ouro que Arão fez para representar o Senhor enquanto Moisés se demorava no monte com Deus, o povo foi ferido por isso. A serpente de bronze que Moisés fez com a ordem de Deus para que o povo fosse curado das feridas das víboras que castigavam ao povo, mas começaram a idolatrar sua imagem até que o rei Ezequias a destruiu. A veste sacerdotal de ouro que Gideão fez e que o povo começou a adorar este objeto e se afastar do Senhor. A idolatria ela precisa sempre ser combatida, porque é uma obra da carne que sempre estará perseguindo ao ser humano. E a gente encerra com um versículo que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Fujamos da idolatria. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, que possamos sempre estar fugindo da idolatria, porque tem coisas que a gente até nem sabe, né? Que está adorando, mas tem que estar sempre adorando
Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, obrigado, Deus, por oportunizar as tuas ovelhas, ó Deus, nesta manhã, em todas as igrejas que espalhadas estão estudando a tua palavra, Senhor, esse momento de alimento espiritual. Obrigado por aprender aqui com os meus irmãos em Cristo. Obrigado por estar nos abençoando e colocando em nossos corações, Senhor, a vontade e o desejo de sempre nos alimentarmos mais da tua palavra. Seja com cada irmão aqui presente, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa o nosso pastor Manuel, que está de férias, está de viagem, provavelmente voltando hoje, Senhor, que o Senhor traga na tua santa paz ele e a sua esposa, Deus, e que o Senhor, ao nos dispersar neste momento para a nossa casa, possamos ter um resto de domingo na tua presença e o Senhor trazendo logo mais à noite para louvar e glorificar o teu santo nome no culto desta noite aqui na tua casa de orações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos.